Fala, Samurai, beleza? Aqui é Felipe Fontoura e agora a gente vai entender um pouco mais sobre o padrão REST, ok? O REST, esse aqui é uma citação que a gente tirou de um dos artigos que tem na Kaelon, que eu achei bem legal. E o REST é um dos modelos de arquitetura que foi descrito pelo seu autor, né, chamado Roy Fielding, um dos seus principais criadores do protocolo HTTP na sua tese de doutorado. A tese está aqui abaixo até nesse link, legal para quem tiver curiosidade, que foi adotado como um modelo a ser utilizado na evolução da arquitetura do próprio protocolo HTTP. Legal? Então o REST, na verdade, ele pode ser considerado como um conjunto de princípios. Então isso que precisa ficar bem claro na sua mente, que quando aplicado de uma maneira legal, uma maneira correta, ele pode evoluir aí e tornar a sua aplicação bem mais acessível e fácil de ser utilizado. Ok? Então a primeira coisa que você precisa entender, que é um dos conceitos que está contido aí dentro do REST, são os recursos. Então assim, toda aplicação ela gerencia algumas informações. Uma aplicação de uma loja virtual, por exemplo, gerencia os produtos, clientes, vendas, fornecedores e assim sucessivamente. Essas coisas que uma aplicação gerencia, eles são chamados de recursos no modelo REST. Então até aquilo que a gente havia chamado de rota, beleza? São na verdade recursos que eles são acessíveis, aliás, pelas suas respectivas rotas, pelas suas respectivas URLs, legal? Como que a gente identifica esses recursos? Um recurso nada mais é do que um domínio da informação a qual ele gerencia. Por isso, a gente sempre deve dar um nome a um recurso, né? Então, por exemplo, a gente tem um recurso aqui chamado cliente, a qual a gente vai colocar aqui ele numa rota chamada customers, legal? E essas rotas, elas devem ser no formato de URL amigável. Como assim? Todos os recursos de uma API devem estar representados por URLs amigáveis, sem ficar utilizando muito código. Então, assim, uma das coisas que eu mais utilizo aí é a representação do próprio recurso na própria URL. Então, se eu estou falando de clientes, lá a URL vai ser clientes. Ações, né? Então, como a gente já entendeu, utilizando alguns exemplos anteriores, o padrão REST ele tem ações, né, que são intenções de você realizar alguma coisa, que a gente utiliza os próprios métodos HTTP para representar uma intenção de ação. Ou seja, as intenções são as intenções clássicas, como por exemplo, listar, incluir, atualizar ou apagar. Legal? Então, essas intenções, como eu já comentei, elas podem ser representadas pelos métodos HTTP. Então a gente tem ali o primeiro, que quando a gente chama o /customers, ele lista todos os recursos. Que recursos? Os clientes, né? Então já fica bem claro ali. A gente tem o próprio método também get, só que com uma rota diferente, agora com /1, por exemplo, que serve para listar um recurso específico, ou então o post customers, que cria um novo recurso. Quando eu dou um put no /1, por exemplo, num recurso existente, ele atualiza, ou se eu quero apagar, no /1 também ele exclui um recurso existente. Bacana? Todas as vezes quando eu chamo uma rota, como quando eu acesso uma rota, ela vai fazer alguma coisa lá internamente. Normalmente fazer alguma alteração no banco de dados. Pode ser alguma dessas alterações que você está vendo. Portanto, ela deve sempre retornar um código HTTP para representar o que aconteceu do outro lado. Basicamente, então, ele deve retornar alguma coisa que indica sucesso e erro. Legal? Esses códigos aqui, eles devem seguir a seguinte semântica. Todos os códigos começados com 200 significa que a requisição ela foi processada com sucesso. 300 indica que uma ação a ser tomada para a requisição possa ser concluída. 400, qualquer erro que começa com 400 indica erro na requisição causado pelo cliente, e os erros 500 indica que a requisição ela não foi concluída devido a erros ocorridos no servidor ou então no seu próprio programa. Legal? Para facilitar aqui a sua vida e tornar ela um pouco mais fácil de entender, eu criei aqui uma tabela, legal? Essa tabela está no mesmo artigo que eu já comentei, que ela coloca aqui o código, o que é da descrição e o que significa. Então, por exemplo, quando a sua API retorna 200, significa que está tudo ok, e as requisições get, put, delete foram executadas com sucesso. Uma outra situação é que quando eu executo uma rota de criação, quando eu dou um post para um recurso, então em requisições posts, quando um novo recurso é criado com sucesso. Então é interessante você retornar a 201. Então isso daqui são exemplos de código. Por exemplo, eu tentei acessar uma rota que eu não tenho acesso, exige autorização. Então eu retorno um erro 401, que são requisições que exigem uma autenticação e que os dados não foram fornecidos. Quando eu não tenho acesso, quando eu fiz o login, por exemplo, mas eu não tenho acesso a um determinado recurso,
Então, que eu não tenho permissão, né, de acesso com o recurso solicitado. Então, são códigos que, quando combinados, você também pode colocar isso na sua documentação, vai tornar muito mais fácil a experiência do outro desenvolvedor, nem que esse outro desenvolvedor seja você mesmo, na hora de programar o seu aplicativo, na hora de programar o seu web app. Bacana? E uma das coisas que você precisa entender, que fica aqui um recado bem claro, que o REST ele é um padrão, ele não é um framework, então, portanto, ele deve ser interpretado e utilizado conforme a sua necessidade. Ele pode ser adaptado, né? Então, assim, são conjuntos de boas práticas que não necessitam que você siga a ferro e fogo. É legal você seguir tudo isso, mas muitas das vezes, eu mesmo, por exemplo, não rodo todos aqueles códigos de retorno, por exemplo. Eu retorno lá o 200 ou 400 ou 500, enfim. Mas é interessante? Sim, mas é por isso que então fica o recado que ele é um padrão, é uma sugestão, são boas práticas e não um framework, legal? Então agora a partir dessa aula a gente vai utilizar esse conhecimento conceitual aqui do que é o REST, do que são as boas práticas, para a gente começar a criar o nosso primeiro CRUD, aquele CRUD ainda bem rudimentar, e ao longo do tempo a gente vai começar a integrar esse CRUD com banco de dados, a gente vai colocar autenticação e a gente vai fazer mais algumas coisas legais de se fazer aí, bacana? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, essa aula aqui é super importante, se você tiver dúvida, sugestão, enfim, é só comentar com a gente lá no clã, que a gente pode responder com a maior prontidão possível, beleza? Então, forte abraço, tchau, tchau.